Começando aqui mais um podcast da Saúde Funcional Integrativa. Hoje vamos falar sobre adeus Ozempic, porque o lactato pode ser tão importante para o seu emagrecimento definitivo. Só para vocês terem aqui na tela, fica comigo aí, ó. Não é brincadeira não, hein? 3,7 bilhões de dólares faturados com esse medicamento 2022. Não é pouco dinheiro. E a gente vai falar aqui ao vivo por que este medicamento é perigoso e pode matar você. Exatamente. Fica comigo. E existe um caminho mais prático, mais eficiente para poder sim emagrecer de forma definitiva. Fica comigo aqui que está começando mais um podcast da Saúde Funcional Integrativa. Comigo aqui, professor Dr. Sandro Bálsamo, com vocês. Se você conhece alguém que está tomando esse medicamento, abre o olho e chama ele para assistir essa aula. Que eu vou abrir o olho de vocês para um grande perigo que está acontecendo e aqui vai ser disruptivo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula, por isso eu posso falar disso sem problema nenhum. Para vocês que me conhecem, professor Sandro Bálsamo com vocês, mais de 30 anos atuando na área da saúde, né, com a educação física, com a saúde funcional e integrativa. E justamente meu caminho aqui, meu papel, minha grande missão é impactar 1 milhão de vidas com a nossa metodologia. Já impactamos mais de 50 mil pessoas em todo o mundo. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. E a vida muda. A minha vida muda em 2011, quando eu tenho uma crise de pânico e ansiedade. E ali tudo revira na minha vida como um todo. Por isso eu quero vocês atentos nesse podcast, que existe sim um caminho para você poder se curar literalmente. Não é mudar, é transformar de fato e você poder ajudar as outras pessoas e até viver da saúde funcional integrativa com o método SAFE. E nesse podcast hoje, você que está me assistindo aqui no Spotify, você que está me ouvindo no Spotify, você que está me assistindo aqui no YouTube, já coloca aqui um combinado entre a gente, tá? Você vai compartilhar essa aula com pelo menos uma pessoa para a gente poder evoluir, para a gente poder transbordar, para a gente poder ir além nisso. Porque mais pessoas precisam saber que não existe um milagre. E a gente vai estar discutindo isso aqui. E na nossa metodologia, em específico, eu gosto de trazer muito isso. Se eu estou falando para vocês, é porque a gente já impactou mais de 50 mil pessoas com a nossa metodologia. Não começamos ontem. Nada é o acaso, nada foi construído da minha cabeça. Eu vou trazer várias evidências para vocês. E daria para fazer uma aula de 4 horas, só que eu vou ser muito objetivo com você. E vai passar assim essa aula. Então eu peço você conectado, você que está ouvindo aí, lavando a louça, você que está no carro, você que está caminhando na praia, você que está correndo, você que está aí, fica ligado aqui nesses próximos minutos, que eu vou apresentar para vocês algumas evidências e a gente realmente fechar com realmente um conhecimento. Abrir, porque o conhecimento liberta. A única coisa que vai aqui além é o conhecimento. Você precisa conhecer e aplicá-lo na sua vida. Vamos embora? Vamos começar esse podcast efetivamente agora. Deixa eu colocar aqui um slide introdutório para vocês, tá? Aqui, deixa eu já colocar aqui meu banner, chama todo mundo, já deixa o joinha também, já se inscreve no canal, para o que você está fazendo aí, já se inscreve no canal para a gente estar aqui com a gente. Maravilha? Deixa eu até dar uma organizada aqui, porque a gente fica mais prático para poder aplicar essa aula. Só um segundinho, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Maravilha, deixa eu ver, tudo certo, bom demais. Eu quero falar com vocês o seguinte: quando a gente foi elaborar essa aula, eu pensei muito, né, no que apresentar para vocês, para falar dessa medicação que, sem dúvida, tem um papel importante no mundo hoje. Contudo, a gente precisa mostrar o outro lado. Esse é o grande objetivo. Por isso, adeus Ozempic, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, sobre alguns aspectos importantes, o que a gente pode fazer hoje. Professor Sandro Bálsamo com vocês, pós-doc aí pela Faculdade de Medicina da UNB, fundador do método da plataforma da saúde funcional integrativa, com mais de 50 mil vidas impactadas aí também. Vamos embora? Vamos em frente. Como eu falei para vocês, essa empresa chamada Nordisk já faturou aí mais de 3 bilhões de dólares com esse medicamento. A gente não tem que tirar o privilégio, o mérito dele, desculpa, o mérito desse medicamento. Tem vários efeitos aí que podem ser positivos, contudo, a gente precisa ver sempre o outro lado da moeda, né? E por que eu quero trazer isso para vocês?
Porque no nossa metodologia, por exemplo, a gente vê casos como essa pessoa que emagreceu 15 quilos. Estava aí toda inflamada, toda, sabe, sem doença, sem destino, sem norte, a pessoa com problema de depressão, ansiedade. É um dos tantos casos que nós vamos ter. E aí você vê uma perda de 15 quilos, sustentável e 15 anos mais jovem biologicamente. Então, quando a gente começa realmente a aplicar a metodologia, a gente consegue ter uma palavra importante, uma sustentabilidade. Sustentar resultados. Tá? E é isso que a gente busca aqui. Não é um emagrecimento para voltar. A gente tem que ter essa clareza importante quando a gente vê esses resultados em tela. 15 anos mais jovem, 15 quilos menor, mais leve, 15 quilos onde ela tira um peso e ela já perdeu mais de 3, aqui mais 3 aqui nesse processo. E o mais interessante, já vem há 2 anos mantendo isso. Como ela vai fazer isso? E aí é que está o ponto onde a gente vai estar debatendo. Existem pontos importantes na nossa aula de hoje. Nesse podcast, eu quero que você ouça a aula, você que está, por exemplo, ouvindo aí no Spotify. Se você for buscar na internet relatos, isso aqui são relatos, eu vou mostrar evidências também, de pessoas que têm efeitos colaterais. Então, você vai ver várias matérias e você vai buscar situações como essa. Eu nunca teria tomado esse remédio na minha vida. Esse remédio infernizou minha vida. Tirou meu dinheiro, me gerou muito estresse, noites sem dormir, viagens com a família. Por quê? Vários casos desses relatos. Só que isso aqui são relatos de pessoas e as evidências. Mas vamos lá. Essa pessoa, por exemplo, relata constantemente estar vomitando o tempo inteiro. Ela vomita, ela perdeu 38 quilos, só que ela não tem paz. Ela não tem paz. Não faço uso há quase 1 ano desse medicamento. E aí ela relata, eu vomito o tempo todo, eu fico inchado, eu tenho sensação de inchaço o tempo inteiro, tenho muito desconforto. Isso é só um dos tantos e tantos casos que existem de pessoas. E aí você vai chegar nesse final desse podcast e você vai poder optar o que você quer. Você pode usar um caminho ou você pode usar outro caminho. E aí a escolha literalmente é sua, totalmente sua, tá? Então, eu acredito que isso tudo é uma definição para você. Você que vai escolher o seu destino. Eu não posso aqui definir o que você vai fazer. Eu tenho que mostrar para você as evidências e o caminho. Existem alguns trabalhos que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse publicado no grande periódico, né, na Sociedade... Deixa eu botar aqui na tela para vocês terem uma ideia. Esse trabalho publicado no Jornal de Endocronologia, né, Sociedade de Endocronologia, um trabalho muito, muito elegante, né? Publicado para Caroline Calton. Ela vai descrever o tratamento com esse medicamento e um dos efeitos bem interessantes desse medicamento, quando passa a ser usado num período prolongado, vai apresentar um detalhe muito interessante. Por que eu quero trazer já em tela? Fica aqui comigo. Primeiro, esse medicamento é novo. E tudo que é novo, a gente tem que realmente discutir. Ele é novo. Ele tem 3 anos, 5 anos, é novo. Eu vou mostrar aqui umas evidências aqui para vocês. Medicamento que está sendo usado de uma forma indiscriminada. Ele é novo. E agora estão começando a sair trabalhos. E ainda são poucos trabalhos. Porque existe toda uma máfia da indústria farmacêutica aqui. Tá? Uma máfia literal. Porque todo mundo está ganhando. Menos o consumidor final, que é ignorante ao que eu vou apresentar aqui hoje. Tá? Então, vamos lá. Vamos ficar atento ao que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, esse estudo vai falar do tratamento crônico, né, com ratos, né, porque o rato, a gente consegue controlar ele em laboratório, e aí teve um acompanhamento bem interessante desses ratos. Vocês vão ficar chocados com essas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu não vou tempo, não. É o exemplo claro do que aconteceu com esses ratos, tá? Presta atenção aí, ó. O balão esvaziando. Por que eu quero trazer isso para vocês? Que no caso dos ratos, fizeram o uso dessa medicação pelo período de 100 dias. O que aconteceu? Na fase de uso da medicação, o peso realmente baixou, né? Chegou a baixar aí 1,15 vezes a massa corporal. Só que, olha só, quando ele para de tomar o medicamento,
o peso dele fica maior do que quando ele começou. O peso dele é maior do que ele começou. Então, o que vai acontecer? Você vai ter toda uma desregulação no processo de saciabilidade e fome, principalmente regulação de grelina, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O peso corporal aumentou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai falar aqui hoje. Muito cuidado. E aqui existe um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. No início, esses ratos, eles comiam X. Quando eles começavam a tomar medicação, sabe o que acontecia? Eles diminuíam até em metade a alimentação. Até em metade da alimentação. Por quê? Porque a pessoa vive cheia, vive saciada. O estômago, numa pessoa comum, vai ter em torno ali de 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Quem vai utilizar um medicamento desse pode ficar até 4 horas com o estômago cheio. Então, ela sente, o cérebro dela vai dar um sinal que você não precisa comer, você já está de barriga cheia. Resumindo, é isso. Só que olha o que acontece quando a pessoa para de tomar a medicação. Gente, não sou eu, tá? Não sou eu. Esse é o grupo da professora Calton. O grupo da professora Calton mostrando um grande periódico chamado Journal of Endocrine Society. Um grande periódico, tá? Fator de impacto aí mais de 3. Então, após o período, a refeição que ele comia passa a comer 2 vezes mais. Então, você está literalmente dependente, e aí é que está, totalmente desregulado depois desse processo. Totalmente desregulado desse processo. Muito bem, vamos avançar aqui. Aqui é um detalhe que vai chamar muita atenção de todos. Muita atenção. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque isso aqui é uma meta-análise. O que é uma meta-análise, professor Santos? Meta-análise é um estudo no qual vão ter vários estudos. Então, você não está lendo um estudo, você está lendo vários estudos. Vários estudos. E aqui até a professora, né, especialista em saúde funcional, a professora Gabi, comenta com a gente. Vários alunos tomaram e passaram mal, engordaram novamente. Quem tem comentários, por gentileza, coloca aqui embaixo, porque o que eu estou falando aqui não é uma falácia. Eu vou provar para vocês isso. Eu vou provar para vocês isso, tá? Então, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui, se eu só tirar esse banner aqui também, do Sandro aqui, tirar aqui um pouquinho, tirar aqui meu nome aqui na tela, tá? Maravilha. Então, vamos lá, vamos aqui o que eu vou apresentar para vocês. Essa meta-análise vai mostrar o que ocorre em relação à esteatose hepática, que é um acúmulo de gordura no fígado. Por quê? Muitos médicos vão chegar para vocês e vão falar assim, não, toma, porque você está com gordura no fígado, vai ser muito bom para você, vai ser ótimo, vai ajudar a emagrecer, vai diminuir seu perfil lipídico. E realmente, será que traz efeito mesmo? E esse efeito é às custas de quê? Vamos lá, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, esse trabalho publicado a 2023, também num grande periódico, né, de um grupo liderado pelo professor Jolce, ele é o líder desse grupo, ele tem várias publicações nessa linha de atuação. O que nós vamos falar? Vocês acreditam que eles fizeram um rastreamento com mais 600 estudos científicos, 600, e vão encontrar um N de 2.413 pessoas, certo? O que significa um N? Um grupo de pessoas de 2.000, só que eles foram limpando estudos de qualidade. Olha o que eles encontraram. Que, de fato, o medicamento vai reduzir, principalmente a hemoglobina glicada, que é um marcador de sangue, que vai dizer, em período de 3 meses, quanto de açúcar, né, você vai ter no sangue. É importante que todos vocês não precisem entender esses nomes complexos, mas é um marcador de açúcar no sangue. E o seu perfil lipídico. Maravilha, muito legal. Vai melhorar, com certeza. Vamos lá, dê um joinha. Quem está me ouvindo aqui no Spotify, valeu, foi bom? Mas olha só o que vai trazer o estudo. Leiam junto comigo. As mudanças foram observadas e consistentes da população geral. Isso inclui pacientes com e sem obesidade. No entanto, olha o que destaca o grupo do Dr. Joves, que é desse grupo de pesquisa. No entanto, note-se que havia um risco elevado de efeitos, principalmente gastrointestinais graves, relacionado à vesícula biliar. Volto a repetir. Efeitos colaterais graves. E aí nós vamos falar de pancreatite, várias inflamações, até aumento do risco de câncer.
E se eu parar o podcast por aqui, já acredito que seja o suficiente para todos. Olha só o que eu estou mostrando aqui para vocês. Um risco elevado para isso. Então, já serve de alerta. Por isso que eu volto a dizer para todos aqui, quem está comigo, compartilha esse podcast para pelo menos uma pessoa que está fazendo uso dessa medicação. Porque as evidências estão crescentes nessa linha de atuação. Vamos junto? Não acabou, não. Eu podia botar aqui pelo menos uns 15 trabalhos. Aqui um outro trabalho publicado em 2022, uma revista muito conceituada também. E é interessante perceber que nós temos aqui já um N muito significativo de 76 mil casos adversos. É muito caso, não é pouco caso. Não é pouco caso. E aqui já tem no título uma palavra importante, preditivos de morte. Volto a dizer que eu não tenho conflito de interesse com ninguém. E eu não estou aqui para defender ou falar mal, não é isso. Aqui é para falar a verdade, pautada em evidências. Quem está comigo, fala aí. 56% dos casos de pancreatite e 99,3% sendo graves. Graves. E aí nós vamos ter Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que principalmente são locais que são muito recomendados esse medicamento, e agora a gente está sabendo que existe uma febre também no Brasil. Tá? É interessante perceber que quando eu mostro isso na tela, eu peço que você printe isso na tela, printe na tela e compartilhe com mais pessoas. Volto a dizer que não fui eu. Tá? Não foi eu. E são as evidências. E como eu digo sempre, o conhecimento liberta. Estão comigo? Maravilha? Muito bem. Seguindo em frente nossa jornada, o que nós vamos ter aqui? Mais um trabalho trazendo evidências nesse sentido. Só que, olha só, o que eu mostrei para vocês foram as pesquisas, 56%, 70%, mas o trabalho original, que foi patrocinado pela Nordisk, mostrava esses efeitos colaterais. E ele mostrava 18%. 18%. Contudo, não existia um acompanhamento longitudinal. Professor Sandro, o que é longitudinal? É um trabalho onde existe um acompanhamento ao longo dos anos. E olha só, quando o artigo publicado pela Nordisk traz 18% de diarreia e 7% do placebo que não tomou nada, todo mundo fala, então é normal. 13% de diarreia, 7% normal. E aqui, a Nordisk talvez não tivesse ainda subsídios de tantos trabalhos acompanhados ao longo do tempo. Por isso serve de alerta. Este medicamento é uma droga nova e ele está mexendo em toda a sua neurofisiologia. Ele está te desregulando totalmente. Ele está dando um sinal de inibição que você precisa comer. Ele está enganando o seu cérebro. E ele quer, claro, a Nordisk quer que você fique dependente dele a vida inteira, vomitando e tendo diarreia. Eu não tenho que falar aqui nada mais do que isso. Essa é a realidade. Agora, imagine você ficar utilizando esse medicamento por anos, anos, anos. A fio. E se você conhece alguém que está tomando esse medicamento, me avisa aqui. Coloca aqui pra gente, tá? E você sabe quanto custa esse medicamento? E só está subindo. R$1.000. R$1.000. Você vai ficar tomando medicamento 12 mil no ano para ter diarreia e ficar vomitando, enganando seu cérebro. R$12.000. Professor Sandro, mas eu melhorei muito. Professor Sandro, é porque eu tinha 170 quilos. E aí tem gente fazendo bariátrica e uso do Ozempic para poder manter. Eu estou desregulando o desregulado. Não existe, anota essa frase, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Fora constipação, dor de cabeça, prisão de ventre, né? E outros desconfortos. As pessoas estão querendo almoço de graça. Não tem almoço de graça.
E pelo contrário, né? 12 mil que você vai gastar. Vai gastar mesmo. Tá? Então, vamos seguir, porque tem ainda muita coisa. Quem está comigo aí, fala eu, já dá um joinha, se está valendo a pena, se está gerando valor para vocês. Vamos em frente, que tem muita coisa boa ainda. Muito bem. Eu quero aqui trazer para vocês algo que parece absurdo. A água pode eliminar 12 quilos do seu peso. Água. Quanto custa água? Quanto custa água? Revisão sistemática. Água você pode eliminar 12 quilos com água. 12 quilos com água. Então, a gente precisa aqui realmente ter uma conversa muito séria nesse momento. Tá? Muito séria nesse momento. Agora, olha para mim aqui. O que eu quero mostrar para vocês agora, realmente, de fato, são estratégias onde você vai, sim, poder ter resultado de verdade. Então, fica ligado que agora o podcast vai acelerar. Vai acelerar bastante. Eu quero falar para vocês que todos os resultados que vocês têm na vida de vocês e todos nós, 70%, 75% deles é do seu estilo de vida. Tudo é uma colheita do seu estilo de vida. O passarinho já trazia isso para a gente. 25% é sua genética, 75% é seu estilo de vida. Tudo que você tem hoje é seu estilo de vida. É como você acorda, é como você come, é como você pensa, é como com quem você convive. São todas as pessoas, situações do seu dia a dia. Eu quero trazer para vocês, por exemplo, um dos aspectos que pode mudar total sua realidade. O lactato. O que é o lactato, professor? Você não aprendeu isso na escola. Por que você está falando de lactato para a gente? Porque o lactato é algo que você precisa ter consciência agora. O lactato, ele é um subproduto, principalmente quando você executa atividades onde você está um pouco ofegante. Subir uma escada, fazer uma musculação, fazer um pedal um pouco mais forte. Isso você tem um resíduo metabólico lactato. Professor Sandro, mas será que tem efeito? Será que é positivo? Ele não é um milagre. Não é só ele que vai resolver. Mas ele vai ativar uma via anti-inflamatória extremamente poderosa. Por exemplo, eu estou em pé agora. Eu estou em pé. Você está sentado. Se eu estou em pé, eu estou contraindo minha musculatura, estou ativando essa via. Porque, na verdade, é uma briga constante. O que seu corpo faz? Ele é um acumulador de tecido adiposo. Porque ele sempre pensa em ter reserva. E o seu cérebro só quer o quê? Prazer. O que ele quer prazer? Vai ser cocaína, vai ser perversão, vai ser, entendeu? Doce, açúcar, sal, álcool, vício, ele vai ser viciado em prazer. E você não está consciente que todo biscoitinho que você come, toda coquinha que você toma, todo açúcarzinho que você come, entendeu? São todos vícios que você foi criando e está tudo bem. Então, nós vamos ter uma rota onde você precisa ter consciência quem você é, e eu vou falar do lactato e como que você pode, no dia a dia, já começar a reverter esse processo com pequenas ações. Tamo junto? Vamos lá. Vamos seguir aqui. E lembrando que não tem nada certo, nada errado. Eu estou mostrando aqui uma estratégia. E eu quero falar do lactato porque é desmistificar um pouco ele também, né? Só para vocês terem ideia, esse artigo tem 251 referências. Quando eu falo desse artigo para vocês, ele é tão poderoso, porque quando a gente está produzindo lactato, subir uma escada e fazer um agachamento aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer aqui 20 agachamentozinhos. 1, 2, 3, 4. Bora, agacha. 5, 6. Pessoal que está no carro, não faz não, hein? 7, 8, 9, 10. Agacha um pouquinho, agora segura embaixo. Segura. Deixa começar a dar essa queimada. Opa! Esse lactato passou a ser produzido pelo seu músculo, pela sua fibra tipo 2. Você tem uma produção basal de lactato o tempo inteiro. O coração se alimenta basicamente de lactato. Por isso, quando você morre, você para de contrair, você para de ter uma produção endógena de lactato e o seu coração para. Ele precisa do lactato. Muitas estruturas do seu corpo precisam de lactato. Certo? Então, quando você contrai, a musculatura acontece isso. A mágica começa a acontecer. Por isso que o conhecimento ele transforma.
E olha só, quando você produz esse lactato, você vai ter toda uma resposta do seu corpo como um todo. Mas eu quero que você fique ligado nessa imagem aqui para vocês. Fique ligado nessa imagem. São as fibras rápidas. São as fibras de alta intensidade. A sua pele é beneficiada, seu coração, seu rim, seu cérebro, seu tecido adiposo, sua função hepática. Tudo é beneficiado. Em especial quando você contrai essas fibras rápidas, que é subir uma escada, fazendo uma musculação, fazendo uma bicicleta, por exemplo. Vocês que me seguem, por exemplo, você vê que todo dia eu faço um treino de 10 minutos da bicicleta. 20 segundinhos com alta intensidade e 40 lento. Apenas 8 minutos. Pronto. Já estimulei, já coloquei, já aumentei esse lactato. E eu vou ter todos esses benefícios. Só que eu quero que você esteja atento é que essa produção, em vez de você ficar sentado na cadeira e parar de pegar e ficar pegando elevador e parar de pegar o elevador, vai ser um inibidor para o seu apetite, vai ser anticancerígeno, vai levar a biogênese do seu corpo. Ou seja, você ficar parado, pegar um elevador, ficar sentado, você vai ter mais fome. Então, eu estou trazendo, eu falei da água 8 quilos. Eu estou falando que você pode fazer agora. Você que está ouvindo esse podcast, você vai estar no carro, você vai aproveitar qualquer escada, suba a escada. Pra vocês terem uma ideia, para eu subir meus 5 andares da minha casa, são 120 passos que eu dou. 120 passos. Se eu dou 120 passos, vocês terem uma ideia, eu subo dessas escadas 3 vezes por dia. Por dia. De manhã, às vezes até 4. Vezes 50, vezes 53, né? Eu vou botar aqui, ó, 720 passos por dia, só para vocês terem uma ideia. Tanto de passos que eu até perdi as contas aqui, ó. Vezes 365, eu dou 262 mil passos só de escada. E por que é importante falar da escada? Porque toda vez que eu subo a escada, eu vou aumentar meu consumo metabólico até 8 vezes. Eu vou ter essa produção de lactato subindo escada. Você está pegando elevador e está deixando de dar 262 mil passos por ano. Isso significa praticamente 200 quilômetros só de subir escada. É claro que isso vai trazer resultado. É claro que isso está mudando minha fisiologia. É claro que é por isso que a minha glicemia está 80. É claro que tem vários aspectos envolvidos. Eu estou provando para vocês. Professor Sandro, mas quanto que eu preciso? Calma. Calma. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Não precisa ir para academia. Não precisa ficar gastando horrores de dinheiro. Não precisa. Não precisa, a gente precisa de conhecimento. Além disso, vai prevenir o Alzheimer, vai prevenir infarto do miocárdio, vai prevenir uma série de outros aspectos. E olha só a magia acontecendo. Quando eu vou, durante a intensidade, quando eu estou produzindo, eu vou ter uma alta produção de energia de muita qualidade. Eu vou ter chamada biogênese mitocondrial, que eu não quero deixar esse slide, que ele é bem complexo, mas olha o tanto de situações aqui que ocorrem. Só que existe aqui, nesse momento, não ocorre a lipólise. Então, enquanto estou fazendo alta intensidade, então não estou emagrecendo. Isso aqui, durante a atividade, não sabe por quê? Porque a gordura é um péssimo produtor de energia. Péssimo produtor de energia. E por isso que eu preciso diminuir o quê? O meu glicogênio muscular. Isso simplesmente vai criar um processo de inibição. Depois eu vou conseguir fazer com que esse açúcar que eu vou comer uma besteira, um chocolate, alguma coisa, pós-treino, pós-atividade, pós subir uma escada, depois do almoço, eu vou fazer com que esse açúcar circulante vá para dentro do músculo e evita com que esse carboidrato acumule em gordura. É muito bonito isso, né? É muito bonito isso. E se eu pudesse, eu falaria para vocês 2 horas, só que eu não vou poder sobre isso. Então, o que ocorre? Por exemplo, pessoas que fazem atividades com maior intensidade, por exemplo, podem ter uma inibição até de 12 horas. Então, o que o Ozempic faz, um trabalho de alta intensidade também faz. E você não precisa gastar R$1.000. E você não precisa ficar com diarreia.
Você não precisa ter vômito. E você não precisa ter um monte de efeitos colaterais. Professor Sandro, mas eu não sei fazer isso. É por isso que eu estou aqui, para te guiar. Eu estou aqui para te guiar. Eu estou aqui para te reprogramar. Para mostrar para você se reprogramar. Eu não faço nada. Quem vai fazer é você. O método é para você. E por isso que a gente chama de Z5. Olha aqui minha blusa, ó. Z5 é um alto nível de saúde, porque é um estilo de vida. Coloca aí nos comentários, estilo de vida. Pessoal do Spotify, tá comigo? É um estilo de vida. É um estilo de vida. Vamos lá. E quanto tempo você precisa para poder ter esses resultados? Pessoal que está me vendo aqui, pessoal que está me ouvindo aqui no Spotify, pessoal que está vendo por aqui, quanto eu preciso de tempo? Quanto, professor Sandro, quanto eu preciso? 2 minutos. 2 minutos. Eu só preciso de 2 minutos. 3 minutos. Olhem na tela. 2 minutos. Eu não preciso mais do que isso. E eu vou criando estímulos de 2 minutos ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, e eu vou desinflamando, porque quanto mais eu contrair a musculatura, eu desinflamo o tecido adiposo. O mecanismo do Ozempic é inibir a sua fome, enganar o seu cérebro. Ele engana você. E você tem um custo alto, até saber se você vai viver. O que eu estou te ensinando aqui, um pequeno passo, é para a sua vida, para você viver 100 anos. Para você poder viver com plenitude. Não é para enganar o seu cérebro. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Mas você tem uma escolha. Você tem um livre-arbítrio. E você pode decidir o que você quiser. Porque eu te dou essa liberdade. Porque essa liberdade é sua. Agora, quando você usa esse medicamento, você não tem liberdade. Ele vai te sequestrar. Professor, mas eu não tenho outra saída, meu médico que passou, papapá, papapá, papapá. Pois é. Mas saiba que você tem. E por isso que eu mostrei imagens de pessoas que têm resultados. E uma parte final que eu quero trazer para você, onde eu gosto muito de falar. Você é fruto do seu meio. Que é justamente seu ecossistema. E aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem interessante. Você nunca vai ser melhor que 100% de um time. Você não tem um mentor, você não tem um método, você não tem pessoas. E essa imagem é chocante. Esse artigo, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, publicado pelo Picard, ele vai mostrar o que é você na sua essência. Isso aqui é uma mitocôndria, isso aqui é você. Tudo na sua vida é ecossistema. Tudo na sua vida é quem você convive. Tudo na sua vida são as pessoas que você está. Lá nas organelas da mitocôndria, nas suas células, todos os seus órgãos conversam. Quando você inibe o seu cérebro, com o Ozempic, o que acontece? Uma desregulação em toda a sua estrutura, principalmente pâncreas e intestino. Ele fica desconversado, eles não sabem o que está acontecendo. Mas por que fica 4 horas essa comida nesse estômago e não sai daí? Por quê? Eu vou ter uma paralisia nesse meu estômago. Por que isso acontece? Você tira toda a harmonia, todo o equilíbrio do sistema. Você come, aumenta a insulina, e aí nisso você vai ter o processo digestivo e essa comida fica apodrecendo dentro do seu estômago. Apodrecendo. Anota isso. Apodrecendo. E aí o suco gástrico. E aí está trabalhando. E essa estrutura. E essa comida não sai. E o que o corpo faz de forma brilhante? Uma diarreia. Eu preciso eliminar isso. Porque isso virou uma toxina. Isso desregulou todo o meu corpo. E aí o seu pâncreas ele vai inflamar. Porque ele não sabe o que está acontecendo ali. O estômago não conversa mais com o cérebro e com o intestino. Você desregulou. E é isso que a Nordice queria. Enganar você para não precisar comer toda vez que você tem um estresse, você tem um problema, que você não dormiu bem. Por isso que esse medicamento vai mexer nas suas amígdalas cerebrais.
ele mais dependente do que a cocaína para você. É duro falar isso. É duro falar isso. Mas é a verdade. E eu tô aqui só para falar a verdade. O que eu proponho para você é algo maior. O que eu proponho para você é você se curar de verdade. O que eu proponho para você é você se conhecer de verdade. Porque essa imagem que está na tela, que eu mostro eu fazendo uma meditação, não era o Sandor de 2011, com crise de pânico, ansiedade e burnout. O que eu proponho para você é uma viagem interna. E por isso que a gente faz o check-up da saúde funcional integrativa, para conhecer você. De que adianta tomar esse medicamento se você ainda está no celular até meia-noite vendo Netflix? De que adianta você tomar esse medicamento e ficar sentado o dia todo? De que adianta você tomar esse medicamento e ficar se enganando? E você vai tomar outro medicamento, e aí outro medicamento. E você ficar tendo problemas de diarreia, e você ficar vomitando numa viagem, você não consegue ter vida, você tem trauma de comer. É isso que você quer para a sua vida. Porque você não resolveu a causa. São camadas mais profundas. E, como eu disse, eu não tenho conflito de interesse com ninguém. Eu sei que talvez para você foi muito bom ter perdido esse peso, a sua autoestima melhorou. Mas eu quero que você reflita que mesmo você tomando esse medicamento agora, você precisa se conhecer, se reprogramar. Entender por que você hoje ganhou esses 5, 10, 15, 20, 50 quilos. E eu posso dizer para você com toda a tranquilidade e clareza, ninguém sabe nada ainda desse medicamento. E o que pode acontecer lá na frente? Literalmente, é um tiro no escuro. É uma roleta russa. Eu proponho que você se conheça profundamente. Eu não estou falando para você fazer dieta, não estou falando para você ficar treinando horrores, eu não estou falando para você passar fome, fazer jejum intermitente, não, é muito mais do que isso. Eu proponho você mudar o seu estilo de vida, você se reprogramar, você se conhecer de verdade. E é isso que a gente faz. E uma das estratégias é você fazer o seu check-up. Você vem para esse grupo aqui, do Telegram, e chega lá, assistir o podcast do Ozempic, quer fazer o meu check-up. E aí a jornada toda vai começar. Honro você. Que bom que você está aqui me ouvindo. Estou muito feliz. Fiz esse podcast com todo carinho. Estudei muito para estar aqui com você. Tem muita coisa ainda para compartilhar. Tem muitos estudos, tem muitas coisas, mas hoje é o suficiente. Porque já foi um despertar para você. E lembra, muito cuidado se alguém te oferece um almoço de graça. Eu não estou propondo almoço de graça. Eu estou propondo você ficar nessa existência, nessa vida, se conhecendo de verdade. Porque você está se entochando de um monte de coisa que não te faz bem. E realmente, você se transformar. É isso que é o Método Safe. E por isso nós impactamos mais de 50 mil vidas. Nos veremos em outro próximo podcast. Compartilha com mais pessoas se fez sentido para você. Segue o Sandro aqui no YouTube, segue o Sandro aqui no Spotify. E a gente está aí para essa grande missão, porque a gente vai impactar 1 milhão de vidas. E se nós impactamos um de vocês, já fez total sentido. Até o próximo podcast. Inspira profundo, solta lento e se reprograme. É a única forma, e você na sua melhor versão. Até a próxima. Tchau, tchau.